Previsão do tempo. Oferecimento. Lojas Agropecuárias Alfa. Os melhores produtos estão aqui. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, uma coisa que vem chamando a atenção nossa e não é uma característica que a gente fez, digamos, normalmente, que é o volume de chuva que está recebendo o Centro-Oeste. Quando é que efetivamente vai parar a chuva no Centro-Oeste? Porque boa parte, digamos, até estamos com um probleminha de abastecimento de milho, que o pessoal pensou que a chuva ia parar antes, o milho ia meio morrer, o milho ia chegar mais cedo e está atrasando efetivamente o início forte da colheita, principalmente no Paraná e no MS. O que você pode dizer com o tempo? Quando é que vai parar as chuvas aí, a região aí mais do Paraná e também do MS? Então, Luiz Henrique, a condição é que esse mês de junho a chuva ela fique próxima ou acima da média, tanto na região do norte, noroeste, oeste do Paraná e também o Mato Grosso do Sul, principalmente as regiões que fazem divisa com o Paraguai, até Dourados. Essa região a chuva ela é mais concentrada. Tem a influência direta das instabilidades que vêm do Paraguai e da Argentina, por conta de sistemas de baixa pressão e o próprio fluxo de umidade que vem da Amazônia. Nesse decorrer do mês de junho e início de julho, ainda tem chuvas ainda previstas para essas áreas, só que agora começa a ficar um pouco mais irregular. Então, não é tão chuvoso, não é tão instável quanto a gente teve essas últimas instabilidades. Então, aos pouquinhos, vai melhorando um pouco nessa segunda quinzena de junho e no decorrer aí do mês de junho, ela não que não vai mais ter chuva, vai ter, só que é uma chuva um pouquinho mais irregular. E você pode dizer para nós, mais ou menos assim, que esse sentimento que a gente tem alguma característica diferente por ter acontecido esse fato? Porque sempre a gente chegava lá no maio, a gente tinha a última chuva. A gente não tinha mais sequência. Tem alguma característica diferente de El Niño, Laninha, clima neutro? O que se referenda a esse processo? Tem a questão da neutralidade que faz com que as chuvas elas fiquem dentro da normalidade, pela própria convecção que vem dessas áreas aí do Paraguai e também da Bolívia. Então, nós não só essa condição de umidade que vem da Amazônia, mas a gente tem um outro vento que contorna a Cordilheira dos Andes, que é uma perturbação baroclínica. Então, isso faz com que as instabilidades elas sejam transportadas de oeste para leste. Então, acaba pegando essa área com maior eficiência. Então, a neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial ela tem um papel importante para que essas chuvas elas fiquem mais ativas e mais organizadas nessa área como um todo. Outra questão é as frentes frias, que são mais oceânicas e que elas acabam, de uma certa forma, chegando até a região ali de São Paulo e se reativando em continente. Então, isso também gera nuvens carregadas. A gente teve a primeira frente fria, ou frente de massa de ar polar. Surpreendeu muitos aí com a presença da neve, chamou bastante atenção. O que você pode dizer da sequência disso? A gente vai ter mais ondas nesse sentido? O que você pode falar para a gente com relação a esse clima mais nosso de frentes frias ou frentes lá da questão mais agressiva do frio? Então, essa condição de massa de ar polar, aos poucos vai começar a se tornar um pouco mais ativa, mais frequente. Essa massa de ar polar que influenciou a região sul do Brasil, trazendo esses episódios de neve na Serra Gaúcha e Serra Catarinense e formação de geada, ela não foi uma alta pressão muito eficiente, não. Nós tínhamos a alta pressão polar incontinente, mas ela não passou bem por cima da nossa região. Ela ficou mais concentrada na Argentina e um pedaço dela pegou a Serra Catarinense. Como a gente teve aí a atuação de um ciclone extratropical, a gente teve os ingredientes para ter a formação de neve. Mas o frio ele não foi assim um frio rigoroso, pelo menos para a região oeste do sul do Brasil. Teve geada, mas foi uma geada mais isolada. Então ainda vai ter ondas de ar frio que o núcleo vai passar bem por cima da nossa região como um todo. E também provocando friagem, Mato Grosso do Sul também ainda vai ter formação de geada. Eu acredito que em julho e agosto
no mínimo umas 2 ou 3 ondas de ar frio dessas que têm o potencial para estar trazendo geada ampla, podem ainda estar acontecendo e também trazendo novos episódios de chuva congelada, chuva congelante e também neve nas serras. Isso vai ser interessante para turista e também para nós aqui, que, Sim. digamos, dar uma limpada nos insetos e Sim, também algumas coisas que a gente precisa que faça esse ciclo. Uhum. Então você diz que a previsão para julho é um clima mais seco. O que se diz para o julho? O que podemos falar do julho, Peter? Então, enquanto junho a chuva ela fica próxima ou acima da média na maior parte das cidades, que a gente já tem volumes aí próximos dos 100 milímetros em muitas cidades do oeste e da região sul do Brasil, eu acredito que julho começa a ter redução da chuva. Não que vá ser um clima seco, vai ter sistemas meteorológicos como frentes frias, sistemas de baixa pressão, que vão estar trazendo novos episódios de chuva, mas essa chuva provavelmente ela fica abaixo da média. Próximo ou abaixo da média. Cidades aí ficam com volumes aí em torno de 100, 130, 140 milímetros, mas tem cidades aí que não chega nem a 100. Mas vai ter chuva, vai. E também a própria ação de você ter transição de massas de ar frio acabam trazendo uma chuva que ela é mais irregular. Como passa as frentes frias, elas vão vir geralmente de 7 em 7 dias, no mínimo umas 4 frentes frias, 3 frentes frias e um sistema de baixa pressão pode estar passando no mês de julho. Só que essas frentes frias elas não vêm com muito volume não, então eu acredito que vai ficar um pouco abaixo da normalidade. E se nós alongarmos um pouquinho, assim, pensando agora na cultura do trigo, tá? Então, vamos dizer, você passa massa de ar polar até agosto, e, digamos assim, do agosto até o outubro, o que você pode dizer? Vamos ter a flor do trigo caindo no racho da terra, ou qual é a tua ideia aí para esse até outubro, onde é que se define a questão do trigo? Então, outubro, setembro, pelo menos uma massa de ar frio, nem que seja de origem polar, essa que pode trazer ainda geada, pegando até o início ali da segunda quinzena, ainda pode estar ocorrendo aqui na nossa região. Outubro, eu não estou acreditando muito em frio tardio. Se for, vai ser aquele friozinho assim, fora de época, mas não frio rígido, que possa trazer danos em outubro. E os índices pluviométricos eles aumentam muito da segunda quinzena de setembro para outubro. As frentes frias que passam, as frentes frias elas passam o ano todo, só que elas são mais fortes no inverno. Só que setembro e outubro vem aquelas frentes frias que trazem tempestades, temporais e índices pluviométricos mais expressivos, mas não muito redução de temperatura. Se reduzir vai ser algo dentro da normalidade. Então eu acredito que não seja algo rígido assim para o mês de outubro em termos de frio. Então, podemos dizer, assim, que para as lavouras uma geada estaria, vamos dizer assim, tranquilo, descartado, não totalmente descartado, mas assim, boa parte disso equalizado. Se tiver assim alguma geada, pode estar acontecendo na Serra Gaúcha e Serra Catarinense, mas no oeste da região sul do Brasil, em outubro, olha, no máximo uma geada isolada, bem isolada mesmo, muito isolada. E também outro fator importante para nós ir acompanhando, é essa questão, digamos assim, finalizado o plantio americano, praticamente o americano já plantou todo o milho e toda a soja que era para plantar. O que você pode dizer do clima americano? Tanto na região da Dakota do Sul, da Dakota do Norte, Iowa, Illinois, toda essa região ali do Arkansas, Kansas também, essa região, neste mês aí de junho, vai ficar próximo acima da média, por conta das tempestades que acontecem nessa época do ano, que também é comum, devido também à passagem de frentes frias. E no mês de junho, julho, a chuva ela fica próximo abaixo da normalidade. Quanto mais em direção à região do meio oeste americano, menos chuva. E mais chuva assim, para os setores mais do centro-leste. Então, no geral, assim, não é um clima ruim, é um clima bom. A temperatura também fica dentro da normalidade. Vai ter chuva, mas não é uma chuva que acontece o tempo todo. Então eu acredito assim que não seja algo assim muito extremo, sabe? É uma coisa assim que dá para dizer que o clima para eles vai ser um clima, não vamos dizer perfeito, mas assim bem próximo, digamos assim, de um que seria o ideal. Essa é mais ou menos a tua visão? Isso, exatamente. Porque a gente está com uma neutralidade. Então não tem assim um efeito assim, ou frio rígido, ou calor rígido, entende? Então é uma neutralidade assim que ela está bem ativa,
que eu acredito que vai ficar até o final do ano. Então isso contribui bastante para que o clima não fique tão variável, tão dinâmico. Então eu acredito que não seja assim algo ruim não. Eu acho que daí vai ser mais propício aí para o pessoal da agricultura. Esse então foi Peter Scheuer falando do tempo.